o fim foi inevitável, né? O que é a torre? A torre é a finalização de algo, no caso de um relacionamento, porque a gente está falando de relacionamento. A torre simboliza a finalização de um relacionamento que não tinha bases sólidas. Piscianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que sai aqui para vocês, piscianos. Espiritualidade, por gentileza, energia predominante para os próximos 7 dias para os peixinhos. Signo de peixe, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Eita! Energia de vocês, peixinhos. A Lua. A Lua fala de sentimentos ocultos, a Lua fala de saudades, a Lua pode falar de dúvidas também, medos, inseguranças. Vamos ver, o que mais? A Lua pode falar de alguém que tenha algum tipo de trabalho voltado ao público, pode ser vocês, pode ser a pessoa conectada a vocês, pode ser alguém que vocês vão conhecer, tá? Mais uma energia para o signo de peixes, próximos 7 dias, leitura de amor para peixes. Eita, o coelhinho. Tem uma ansiedade aqui, então aqui a gente pode estar falando de receios mesmo, de receios, dúvidas, inseguranças. Coelhinho, ele traz uma energia de ansiedade no sentido de achar que vai dar errado. Tá? Então aqui pode ser sentimentos ocultos, pode ser que vocês estejam querendo revelar um sentimento oculto por alguém, tá com receio, já tá se antecipando, não vai dar certo. Essa pessoa não vai me aceitar. Tá? Existe um medo, uma dúvida, um receio em relação a isso. Para outros casos pode ser outra coisa, tá? Que a gente pode estar falando de saudade, pode ser que vocês queiram falar com alguém, pode ser uma questão de reconciliação. Aqui pode ser energia, se for reconciliação, vocês podem, essa energia que sai aqui na mesa pode ser de vocês ou dessa pessoa com quem vocês estavam conectados, tá? Então, se for reconciliação, pode ser essa pessoa, né, também. Que tem sentimentos por vocês ainda, tá? Queria revelar algo a vocês, queria se reaproximar de vocês, mas não tem coragem, tá achando que não vai dar certo, que vocês não vão aceitar bem essa pessoa, tem uma energia mais ou menos assim. Vamos entender do que estamos falando, tá? Se é reconciliação, se não é. Do que estamos falando, signo de peixe, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, energia para os próximos 7 dias, espiritualidade, do que estamos falando. Tá vendo? Não mostra os reais sentimentos, esconde. Vamos entender, tá? Se for uma pessoa nova, é independente, tá? Se for uma pessoa nova, se for uma reconciliação, tem alguém aqui, alguém tá com receio de revelar algo. Vou colocar consciente lá de lá em relação a vocês. Gente, pode inverter, tá? Pode estar espelhado. Se for vocês, então são vocês, gente. Ok, sem estresse, tá? Considerando lá de lá, só para facilitar a leitura. Então, sendo uma pessoa nova ou sendo reconciliação, o lado de lá, tá? Eu falo para pessoa nova, mas aqui pode ser uma pessoa que já conhece vocês. Não é uma pessoa completamente nova, pelo menos é o que eu tô sentindo a princípio, tá? Então, essa pessoa tem sentimentos ocultos por vocês, mas ela não demonstra. Essa pessoa tem um receio, uma insegurança, achando que vocês não vão querer nada com ela, então por isso que ela segura. Tá? E se for uma reconciliação, de repente vocês nem estão, né? Vocês acham que essa pessoa realmente seguiu a vida dela, que a pessoa não tá nem aí pra vocês e tudo mais, mas essa pessoa ainda tem sentimentos por vocês. Gostaria de revelar isso pra vocês, mas não, é como se não tivesse coragem. Então ela finge que ela esconde, né? Os reais sentimentos aqui, ó. Não mostra os verdadeiros sentimentos.
Então pode ser que essa pessoa esconda não só de vocês, mas de outras pessoas também. Relacionamento de codependência. Medo de abandono. Ah, então é isso. Ó, se for uma reconciliação, é como se essa pessoa tivesse, ela tem sentimentos ocultos ainda por vocês. Ela tenta esconder isso de vocês e de outras pessoas. Por quê? Porque ela acha que não vai dar certo. Ela acha que se ela tentar se reaproximar de vocês, quiser uma segunda chance com vocês não vão querer. E essa pessoa é capaz dela não saber lidar com o abandono mais uma vez. O sentimento de abandono não significa que vocês tenham abandonado essa pessoa. Tá? Para muitos casos, de repente, vocês se sentiram abandonados por ela. Né? Mas o afastar, quando vocês deram um basta e vocês se afastaram, é como se essa pessoa, né, tivesse encarado isso como abandono. Vocês estão entendendo? Por mais que essa característica, essa sensação de ausência tenha sido mais de vocês do que dela, no relacionamento, enquanto vocês estavam se relacionando, entende? De repente ela era uma pessoa ausente, uma pessoa indiferente, uma pessoa egoísta, e vocês se doavam mais, vocês eram mais presentes, entende? Então, para essa pessoa estava bom, mas no caso para vocês, é como se vocês, supondo, tá, um exemplo, supondo que vocês, dentro do relacionamento, vocês que se sentiam abandonados por essa pessoa. Só que quando vocês deram um basta, inverteu, entende? E essa pessoa, ela tem um sério problema com abandono. Então, ou essa pessoa na infância dela, ela foi abandonada pelos pais, ou essa pessoa perdeu os pais muito cedo, né? Ou ela teve relacionamentos onde as pessoas enganaram ela e saíram fora. Então, ela tem alguma questão aqui mal resolvida em relação à rejeição. Tá? Então, por isso que ela fica com receio de tentar se reaproximar de vocês e ter que encarar uma nova rejeição. Se for uma pessoa nova, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Mas uma pessoa nova não é porque vocês abandonaram, aqui é porque ela realmente, na infância dela, ela pode ter tido algum problema relacionado a abandono, tá? Ou ela perdeu os pais muito cedo, ou ela perdeu as pessoas que cuidavam dela, porque muitas vezes não é os pais, né? Pode ser tio, tia. Né? A perda de uma pessoa muito próxima a ela, que cuidava muito dela, né? Então ela sentiu muito a dor dessa perda, tá? A gente pode estar falando de amizades também que essa pessoa perdeu, né? Ou relacionamentos que essa pessoa teve, entende? Em que ela foi abandonada, por exemplo, né? Tem muito relacionamento que é assim. Ah, você não vai fazer o que eu quero? Então se vira, né? Pessoas que se transformam mesmo. Não interessa se você é mulher, se você tem idade, se você não tem, tá? Mesmo que você não tenha sido uma pessoa má com ela. Mas só o fato de você ter contrariado ela age dessa maneira. Então, de repente, essa pessoa lidou com pessoas assim. Então, ela tem receio de se aproximar, de se comprometer, de se revelar aí pra vocês, né? E vocês começarem a se envolver e essa pessoa... E vocês, de repente, né, abandonar ela, ele, entende? Tá? Algumas coisas vindo à luz, adaptação, mudança, cura. Eu acredito que essa pessoa, ela vai se revelar, tá? Ela vai ter, a princípio, esse receio, de repente ela tá nessa energia ainda. Mas nos próximos 7 dias está muito favorável para que haja uma cura, tá? Coisas vindo às claras aqui. Então, quer dizer, essa é uma revelação, tá? Algo que vai trazer uma transformação, uma cura para algo. Então, se for uma tentativa de reconciliação, é algo que vai trazer uma cura, uma possível cura para esse relacionamento. Se for uma pessoa nova, tá? A atitude dela vai trazer uma cura para a vida dela. É como se vocês fossem alguém que tirasse ela dessa energia de relacionamentos, né? Em que ela se sentia sempre abandonada, entende? Gente, pode inverter, tá? Pode ser vocês, tá? Momento de cura. Foco em si mesmo.
Aqui, se for reconciliação, pode ser essa pessoa vendo vocês assim, vocês se cuidando mais, vocês se dando mais valor. Porque essa pessoa não agiu de uma forma bacana com vocês. E como ela está vendo que vocês estão se dando mais valor, que vocês estão se curando, né, do que ela fez para vocês, ela está com receio de se reaproximar. Entende? É como se fosse assim, por exemplo, vocês estavam num relacionamento onde ela conseguia manipular vocês. E é como se essa pessoa estivesse vendo vocês hoje e falasse assim, pensasse assim, do jeito que eu tô vendo Peixes agora, não vai rolar. Peixes não vai querer nada comigo. Peixes está mudado. Tá? Aqui, essa pessoa tá vendo vocês como alguém que tá se dando muito valor, por isso que ela tá com receio, ela tá achando que se ela tentar, ela vai se dar mal. Agora, se for uma pessoa nova, é uma pessoa que está escondendo os sentimentos de vocês, né? Como eu falei, né? Por causa desse medo, por causa desses traumas, por causa desses problemas que ela teve, né? E aqui é como se ela estivesse passando por um momento de cura. Ela se dando mais valor. Entende? Ela não querer passar por isso novamente, por isso esse receio de entrar numa nova relação. Caramba, eu já estou começando a desenvolver sentimentos ocultos aí, sentimentos por pisciano. Mas eu não sei, eu sinto que vai dar errado, porque toda vez que eu tentei, eu comecei a sentir algo por alguém, deu errado. Então, por enquanto, eu vou continuar fingindo que eu não estou sentindo nada, é só uma, sei lá, só uma amizade, entende? Mas essa pessoa já tem sentimento por vocês, tá? Só que o receio dessa pessoa é por causa disso. É como se ela estivesse falando assim, eu tô começando, eu tô nessa fase de autocura. Pode ser vocês, tá? Lembrando que pode estar invertido. Vocês conhecendo uma pessoa nova, tá? E vocês começando a desenvolver sentimentos por essa pessoa, mas vocês meio com receio nesse sentido. De se comprometer mais sério, né? Porque, tipo, eu tô agora que eu tô nessa fase de querer, né, de me curar, né, de todos esses relacionamentos superficiais, que eu me decepcionei aí, né? Aí eu me envolvo com alguém e essa pessoa faz a mesma coisa, né? Entende? Relacionamento kármico. Então, se for uma reconciliação, relacionamento kármico. Então, relacionamento kármico envolve muito ressentimento, lições, né? Relacionamento kármico geralmente tem muitos conflitos, tá? Mas isso acontece justamente porque são duas almas, duas pessoas, de repente, de um nível, de uma evolução espiritual muito diferente. Então, de cara assim, não se encaixa, né? Entende? Então é dado uma chance para que se adaptem, né? Porque para que um ajude o outro. Mas quando é aquilo que eu sempre falo, quando a espiritualidade percebe que realmente uma das partes ou ambas as partes não está querendo colaborar, ela separa, tá? Mas geralmente relacionamento kármico tem muita briga, muita discussão por causa disso. São duas almas com nível evolutivo, né? No sentido espiritual muito diferente, né? Então não encaixa, então é muito difícil. Então alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que ter um pouquinho mais de humildade, né? Mas aí você lida com uma pessoa que de repente, né, tem um entendimento menor do que você, mas não quer dar o braço a torcer porque o orgulho fala mais alto, tem questão do ego, então, entende? Não é fácil, relacionamento kármico não é fácil não. Tá? Tem gente que se dispõe a aprender, né? A ter humildade, né? De reconhecer que, de repente, fulano entende mais do que eu, vou aprender, então, né? A maioria não é assim. Quando percebe que tem alguém que sabe um pouquinho mais, já se sente inferior, entende? É complicado, né? Aí começa a dar os conflitos, tá? Então, agora, se for uma pessoa nova, esse relacionamento é um relacionamento kármico, tá? Pode ser um relacionamento que tenha muitas brigas, muitos conflitos aí também, tá? Mas não significa que vai dar errado, não, tá? Relacionamento kármico, ele tem muitos conflitos, isso é fato, tá? Então vocês têm que estar preparados para isso.
Mas, como nada é por acaso nessa vida, né? A espiritualidade não coloca vocês por acaso juntos. Quando isso acontece, é porque a espiritualidade vê um potencial de crescimento. Mas, como não depende da espiritualidade para definir, bater o martelo de que vai dar certo, e sim do livre-arbítrio das pessoas envolvidas, então vai depender muito da boa vontade de vocês e dessa pessoa de querer crescer junto, de querer aprender um com o outro, né? Mesmo com todas essas diferenças. Agora, se não rolar, né, de uma das partes ou de ambas, mesma coisa que aconteceu, né, no caso de reconciliação aqui, tá? De relacionamento que vocês já tinham, né? E separou, a espiritualidade viu que não ia dar certo, separou, tá? Entendeu? Bom, continuando aqui, vamos ver o que mais aqui com o tarô. O que mais para peixes? Próximos 7 dias, a morte. A morte. O Hierofante, Escorpião, Touro, 4 de espadas, a Torre, 9 de paus. O que mais? Justiça, Libra, Touro, Áries, Rainha de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário, Cavaleiro de paus, o Eremita, Virgem, Dez de ouros. Dez de paus. Cavaleiro de espadas, 5 de copas, o carro. Tá, então vamos lá. Gente, bom, então vamos falar só de reconciliação primeiro, tá? Tô vendo os dois casos, então vou falar separado aqui para não dar confusão, tá bom? Então, supondo que a reconciliação é aquilo que eu falei a princípio, né? A pessoa está escondendo os sentimentos aí, está com receio de chegar aí em vocês, porque está vendo vocês se dando mais valor e tudo mais, né? Então, se vocês foram pessoas muito pacientes com ela, é como se ela estivesse vendo que vocês não vão ficar perdendo tempo mais com isso, tá? É como se estivesse pensando assim, né? Peixes tem mais o que fazer, não vai ficar perdendo tempo tendo que me ensinar as coisas, ter que me cobrar coisas, né? Porque aqui eu tô sentindo a energia de uma pessoa que não se comprometia com vocês, tá? Tem energia do Cavaleiro de paus aqui. Eu tô vendo que é uma pessoa que era meio sossegada, é uma pessoa que não se incomodava de ser como era. A energia do Cavaleiro de paus, ele não tem maturidade, tá? E a energia de uma pessoa aventureira. É uma pessoa que não se compromete, é uma pessoa que acha graça da vida, tudo é festa, tudo é farra. É uma pessoa que gosta de ficar ciscando por aí, tá? É uma pessoa que não respeita o relacionamento com... Não leva a sério, tá? Resumindo, não leva a sério. É aquele tipo de homem que fica olhando pra tudo quanto é mulher, mulher que fica dando moral pra tudo quanto é... Exatamente. É isso mesmo. Tá? Aqui tem uma energia de efeito ioiô também, pessoa que vai e volta, vai e volta, tá? Supondo que vocês não eram casados, mas eu tô sentindo uma energia de casamento aqui também, tá? Mas se não foi casado, vocês tinham um relacionamento já estável por um tempo aqui, é como se vocês brigassem, terminassem, voltassem, terminassem, voltassem. Se vocês estavam num casamento, vira e mexe, vocês quiseram terminar. Mas a pessoa é uma pessoa insistente. Tá? Eu vejo que realmente teve uma finalização aqui. Para muitos casos era casamento, tá? Vocês eram casados com essa pessoa assim.
teve uma ruptura, né? Teve um... É como se vocês realmente tivessem dado um basta, tá? Eu vejo vocês vibrando a energia da Rainha de Espadas aqui, Libra, Gêmeos, Aquário. Tá? Energia da Rainha de Espadas, energia de uma pessoa... A Rainha de Espadas, só energia, não é gênero, tá, gente? Pode ser um homem. Quem vibra na energia da Rainha de Espadas, ela é muito racional. É uma pessoa extremamente inteligente. E é uma pessoa que ela é muito boa na comunicação. Então, quem vibra na energia da Rainha de Espadas, ela conversa. O Rei de Espadas, ele já não tem muito papo. Não tem muita conversa. Tá? Quando chega no nível do Rei de Espadas, quando se trata de encerrar ciclos, alguma coisa... Ixi, Rei de Espada passa a espada assim, não tem conversa. Não tem papo. É mais radical. Tá? Quem vibra na energia do Rei de Espadas chega até a ser rude, estúpido, grosso, entende? Ofensivo. Não tem papas na língua, tá? A Rainha de Espadas, ela tem mais ou menos essa vibe também. A Rainha de Espadas, Rei de Espadas, eles são mais frios, né? Porque eles são mais estratégicos, mais racionais, né? Não se deixam levar pela emoção aqui, são bem racionais. Então aqui é como se vocês estivessem vibrando na energia da Rainha de Espadas, ou seja, a Rainha de Espadas ela corta, assim como o Rei de Espadas, só que ela tenta conversar. A Rainha de Espadas ela tenta conversar, ela tenta entrar no acordo. Tá? Só que aqui, quando ela realmente viu que não estava dando mais, a Rainha de Espada ela tenta. Só que quando ela percebe que o outro lado realmente não está disposta a melhorar, sabe a pessoa que só fica prometendo, falando, aqui tem uma energia muito assim, sabe? Quando ela percebe que está sendo enrolado, aí ela corta. Então aqui foi um corte repentino. A pessoa realmente cansou e não teve conversa, a pessoa não voltou atrás. Tá? No caso, vocês, né? Tá? Tem uma energia de divórcio aqui, tá? Pra quem era casado, vocês se divorciaram. Aqui acabou mesmo, foi finalização mesmo aqui. Tá? Essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito justa. Para alguns casos, vocês trabalham na área da justiça, tá? Polícia, juiz, advogado, advogada. Para alguns casos. Outros casos, um de vocês é muito espiritualizado aqui, tá? Porque saiu o Hierofante e o Eremita. Muito espiritualizado. E saiu a Lua também. A Lua, ela fala de intuição. É uma pessoa muito sensível, tá? Tem uma energia de terapeutas, de hipnoterapeutas, psicanalistas, tá? Tarólogos, tarólogas também tem essa energia. Essa pessoa, então, é como se ela não tivesse desistido de vocês. De repente, ela deu essa impressão, por quê? Porque ela não demonstra. Mas não demonstra por quê? Porque ela tem receio. No íntimo dela, ela sente que vocês não vão querer mais nada com ela. Essa pessoa tem consciência como ela agiu com vocês. Tá? É uma pessoa acomodada aqui, tá? Aqui é uma pessoa acomodada, ó. 4 de paus, é uma pessoa que não se move. Então ela tinha consciência que ela agia dessa forma, mas ela não fazia nada para mudar. O fim foi inevitável, né? O que é a torre? A torre é a finalização de algo, no caso de um relacionamento, quem está falando de relacionamento. A torre simboliza a finalização de um relacionamento que não tinha bases sólidas. Era um castelo de areia. Castelo de areia, uma hora ou outra, desaba. Por quê? Porque era um relacionamento onde uma das partes aqui não fazia questão de estruturar a base. É uma pessoa infantil, uma pessoa imatura aqui. Entende? Aqui ou são vocês que estão sozinhos há muito tempo, ou essa pessoa que está sozinha há muito tempo, tá? Desde que vocês se separaram, essa pessoa, ou vocês não se relacionaram com ninguém, ou se vocês se relacionaram com alguém, porque, gente, pode ser pessoa que já está há 10 anos separado, para outros casos pode ser uma pessoa que se separou um mês atrás, né? Então,
De repente, desde que vocês se separaram, essa pessoa não tá com ninguém, nem vocês. Tá? Então vocês adaptem. Agora, se for 10 anos, pode ser, né? Que essa pessoa já tenha se relacionado com alguém, vocês também. Aí, se for esse o caso, né? De alguém que se relacionou já com outras pessoas, no momento eu vejo que essa pessoa tá sozinha. Ou são vocês. Tá? Mas eu acredito que seja a energia dessa pessoa. E aí, essa pessoa eu vejo essa pessoa refletindo muito, pensando muito a respeito dessa torre, do que aconteceu. Essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa muito justa, enxerga vocês como uma pessoa que vale a pena investir. Uma pessoa de valor. É uma pessoa que quer ofertar estabilidade financeira para vocês, quer ofertar segurança, tudo aquilo que essa pessoa não fez por vocês enquanto vocês estavam juntos, a pessoa quer ofertar para vocês, ela quer ser justa com vocês. Se existir alguma pendência financeira entre vocês, alguém devendo para alguém, essa pessoa querendo acertar isso com vocês, tá? Essa pessoa carrega uma culpa muito grande, peixes. Quer vir na direção rápido de vocês, ó o arrependimento. E quer vir rápido na direção de vocês, tem uma conversa aí, justa. E quer fazer uma nova proposta de amor aqui para vocês. Essa pessoa pode morar distante geograficamente de vocês, outra cidade, estado, país, tá? País não, cidade, estado, tá mais. Tá? Tá bem favorável aqui para essa pessoa vir na direção de vocês, tá? Que é um novo início com vocês, mas baseado na verdade. Alguém que amadureceu com esse tempo. Precisou desse tempo afastado de vocês para amadurecer, tá? Alguém que tinha muitas dúvidas, tinha muitos contatinhos, né? Mas é alguém que agora quer voltar na energia do cavaleiro de ouros. Antes era cavaleiro de paus, a pessoa quer voltar na energia do cavaleiro de ouros, que é uma pessoa mais pé no chão, uma pessoa mais comprometida, tá? Nossa senhora, como as cartas falam, né, gente? Essa pessoa realmente, ela criou uma ilusão mental, uma prisão mental aqui, tá? De que era impossível ela deixar a liberdade dela de lado. Aqui é a carta do solteiro. Essa pessoa, ela estava com você, independente de vocês serem casados ou não, essa pessoa, ela estava com vocês, mas agia como uma pessoa solteira. E ela colocava sempre desculpas para justificar esse comportamento dela. Como se ela se sentisse presa a isso. Ai, não tem como eu mudar, é o meu jeito, sabe? Entende assim? Lembra que saiu essa energia aqui, ó? Então ela inventava 1000 desculpas para justificar, né? Essa preguiça dela, sabe? De fazer as coisas darem certo. Porque era mais conveniente para ela. Entenderam? Essa pessoa vai entrar em contato com vocês, tá? Porque ela tá carregando uma culpa insuportável aqui. Tá enxergando o valor de vocês aqui. Tá? Lembrando, pode estar invertido, ok? Se for uma pessoa nova, que é aquela pessoa, né, que está se dando mais valor, é uma pessoa que vai estar meio receosa, será que eu aceito essa proposta de peixes, né? Ou será que eu faço essa proposta para peixes, enfim, tá? Alguém que passou por uma finalização muito recente na vida dela, tá? Então é como se ela visse vocês como alguém que vai trazer muito equilíbrio para a vida dela. Ou se for ela, essa pessoa querendo propor para vocês, tá? Supondo que essa energia é de vocês, né? De vocês que estarem meio receosos com essa proposta dessa pessoa, achando que não vai dar certo, porque vocês estão num processo de cura, né? Então, se for vocês, é como se vocês tivessem passado por uma finalização recente, né? Passou por muitas decepções, né? Vocês sozinhos por um bom tempo aqui, entende? Vocês vão enxergar essa pessoa como uma pessoa muito justa, alguém que chega pra vocês no momento em que vocês estavam quase desistindo de relacionamento, sabe? Pô, só dá errado, então
Não quero mais saber de relacionamento. É justamente nessa hora que essa pessoa chega. É uma pessoa que vai trazer estabilidade emocional, é uma pessoa que juntos vocês vão crescer muito financeiramente falando, tá? Ou essa pessoa vai trazer estabilidade financeira para vocês, ou vice-versa, segurança material, né? Alguém que vai querer compromisso mesmo com vocês, tá? Tem uma energia de comprometimento mesmo, tá? Depois de um tempo de espera aí surge uma pessoa, né, que tá falando aqui. Eu vejo que vocês, quando essa pessoa aparecer, vocês vão estar numa energia muito racional, né? Energia da rainha de espadas com eremita aqui. Vocês sozinhos e vibrando na energia da rainha de espadas, que é energia de racionalidade. Então, quer dizer, eu não estou pensando muito em relacionamento no momento. Justamente porque vocês encerraram um relacionamento afetivo faz pouco tempo. Tem uma energia de finalização aqui, tá? Pode ser um divórcio, para alguns casos, tá? Essa pessoa vai tirar vocês de uma energia de muitas responsabilidades, aquilo que eu comentei, né? Que vocês carregavam muitas responsabilidades no relacionamento ou nos relacionamentos anteriores que vocês tiveram. Essa pessoa chegando rápido, tá? Tirando vocês dessa energia de decepção que vocês tiveram, a pessoa fazendo uma proposta de amor para vocês, vem de um lugar distante, quer um início com vocês baseado na verdade, na sinceridade, tá? É uma pessoa muito sincera que tá vindo aí para vocês, tá? É como se tivesse chego o momento da colheita para vocês. Alguém que realmente vai querer compromisso com vocês. Tá? Porque é a mesma coisa, vocês também se relacionaram com pessoas que vibravam na energia do cavaleiro de paus, pessoa que não se compromete. Entende? Por isso que vocês preferiram ficar sozinhos, vibrar na energia da rainha de espadas e do eremita e dar uma pausa aqui para a vida de vocês, do que ter que se relacionar novamente com pessoas assim, que só trouxe o quê? Dor pro coração de vocês, né? Tá? É como se fosse o momento que tinha lá o 7 de copas, é como se fosse o momento de vocês concretizarem um sonho de vocês. Porque o 7 de copas, ele fala muito disso, é algo que está no seu mental, mas só ficava no mental. Então é como se vocês ficassem imaginando. Eu queria tanto um relacionamento assim, assado e tal. É como se chegasse o momento de vocês viverem uma situação assim. Tá? Ok? Bom, é isso que eu tenho para vocês, peixes. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.